medida que as linhas de suprimento se alongavam, a chegada de combustível e peças de reposição deixou de ser segura. Para o soldado de infantaria, isso se traduzia em marchas mais longas, rações mais escassas e munição que já não era disparada com a mesma liberdade. O combate era imprevisível. Podia haver horas de calma seguidas de fogo de artilharia sobre uma encruzilhada ou ataques aéreos sobre a retaguarda. O inimigo já não parecia desmoronar em retirada, mas sim atingir pontos cuidadosamente escolhidos: depósitos, rádios, comandos e caminhões. Cada veículo perdido significava menos comida, menos munição e menos capacidade de evacuar feridos. O calor do verão não trazia alívio. As longas horas de luz prolongavam a jornada de marcha e trabalho. Refúgios eram cavados mesmo em terreno duro, sombras eram improvisadas com lonas e bebia-se água morna e limitada. As doenças intestinais começavam a enfraquecer os homens, os kits de primeiros socorros esvaziavam rapidamente e o cansaço acumulado se refletia em olhares opacos e mãos trêmulas ao limpar a arma. Apesar de tudo, o avanço continuava, impulsionado pela pressão do comando e pela sensação de que o objetivo estava à frente. Quando as unidades se aproximaram dos grandes rios, a palavra Stalingrado começou a ser ouvida com maior frequência. O Don deixou de ser um nome em um mapa para se tornar um obstáculo real que obrigava a concentrar forças, escolher pontos de travessia e assegurar as margens sob ameaça inimiga. Para a tropa, o rio significava mais ordens, mais tráfego e maior exposição. As promessas de uma operação limpa chocavam-se com a realidade de uma frente imensa. Os flancos se estendiam e o controle absoluto do terreno se tornava impossível. Cada quilômetro conquistado exigia energia física e consumia recursos que nem sempre eram repostos. Se a ponta de lança avançava, os flancos ficavam tensos e sustentados por linhas longas. O apoio aéreo elevava a moral quando aparecia, mas gerava dependência. Esperava-se que a aviação resolvesse obstáculos que a infantaria não podia superar sem grandes perdas. No entanto, o inimigo se adaptava. Dispersão, camuflagem, defesa antiaérea e reparos rápidos. A guerra se tornava mais técnica e mais brutal em detalhes concretos. Uma ponte não tomada a tempo, um depósito incendiado, uma coluna detida. No final de agosto, quando o avanço se orientou claramente para o Volga, os soldados compreenderam que a campanha entrava em outra fase. Já não se tratava apenas de empurrar o inimigo, mas de se aproximar de uma grande cidade industrial atravessada pelo rio, com bairros, fábricas e estações. Os rumores se tornaram mais precisos. Falava-se de bombardeios sobre a zona urbana e da fumaça visível à distância. Aqueles que desconfiavam dos anúncios triunfais observavam outros sinais. Mais artilharia em movimento, engenheiros trabalhando, acúmulo de munição e ordens insistentes sobre combate próximo. À medida que a distância até o Don e as aproximações a Stalingrado diminuíam, as unidades se reorganizavam e redistribuíam substituições. Chegavam soldados com uniformes novos e olhares ainda frescos que, poucos dias depois, marchavam como os demais, com o equipamento ajustado à força, olhando para o chão para não tropeçar e para o horizonte para medir o que se aproximava. O limiar de Stalingrado. Quando chegou a ordem de atravessar o Don, os alemães compreenderam que não se tratava de uma simples mudança de margem. A preparação havia sido intensa demais para enganar-se. Artilharia concentrada, engenheiros trabalhando sem descanso, pontões prontos, veículos alinhados em silêncio e infantaria aguardando em filas compactas. A travessia era o passo prévio à fase decisiva da operação, e essa fase tinha um nome que se repetia em mapas, reuniões de comando e conversas breves entre guardas: Stalingrado. A artilharia abriu fogo antes que as unidades iniciassem o movimento. Das posições avançadas, os soldados ouviram o estrondo, sentiram a vibração no solo e observaram à distância colunas de fumaça misturadas com poeira. A Luftwaffe somou-se com ondas sobre a cidade e seus arredores. Mais tarde, quando se aproximaram o suficiente, puderam ver o resultado desses ataques. Quarteirões reduzidos a escombros, fábricas incendiadas, telhados desabados e estações sem cobertura. A travessia do rio não esteve isenta de risco. Embora o inimigo não tenha conseguido impedir de forma decisiva, a artilharia e os franco-atiradores soviéticos tentaram punir os pontões, as barcaças e as concentrações de tropas na margem.
Alguns veículos ficaram presos nas rampas, outros afundaram após um impacto direto ou um erro de manobra. A infantaria atravessou em ondas, algumas a pé, outras em meios improvisados, com o equipamento ajustado ao corpo e o fuzil seguro para mantê-lo seco. Os soldados não tinham uma visão completa da travessia, apenas fragmentos. Um caminhão em chamas na margem, uma ordem urgente exigindo acelerar o passo, uma barcaça sobrecarregada afastando-se com dificuldade, a água respingando pela explosão próxima de um projétil que caiu curto. Uma vez na outra margem, a paisagem mudou gradualmente. No início era terreno aberto, com ondulações, arbustos e pequenas aldeias dispersas. No horizonte começavam a distinguir-se colunas de fumaça, estruturas metálicas, silhuetas de guindastes e linhas de vagões imóveis que anunciavam a proximidade de uma cidade maior. A artilharia continuava atacando à frente e a aviação realizava passagens sobre alvos que os soldados não podiam identificar com precisão, embora soubessem que faziam parte da rede de fábricas, depósitos e bairros operários. A destruição percebia-se mesmo antes de ver a cidade em detalhe, cheiro intenso de queimado, cinza suspensa no ar e uma luz filtrada quando o vento arrastava a fumaça para as posições avançadas. No caminho para Stalingrado, as unidades encontraram resistência nos arredores. Posições soviéticas bem situadas em alturas, bosques, pequenas aldeias, e nós ferroviários obrigavam a avançar trecho a trecho. Os soldados se cobriam atrás de taludes, paredes e ruínas isoladas que se tornavam cada vez mais frequentes. Os defensores utilizavam o terreno com eficácia, lançavam contra-ataques locais, reagrupavam-se em casas baixas, cavavam trincheiras curtas e posicionavam ninhos de metralhadora em pontos inesperados. Cada metro ganho exigia coordenação entre infantaria, artilharia e, quando possível, apoio de tanques e canhões de assalto. Quando a unidade alcançou os primeiros bairros exteriores, descobriram que a cidade não tinha uma fronteira clara. As ruas iniciais eram formadas por casas danificadas, pátios cobertos de escombros, muros caídos e postes elétricos inclinados. Algumas edificações conservavam sua estrutura básica, outras eram apenas fachadas vazias. Entre as ruínas, ainda permaneciam civis que não haviam conseguido escapar. Mulheres, idosos e algumas crianças que se moviam em silêncio, buscando água ou carregando fardos, observando a passagem das tropas sem poder alterar o curso dos acontecimentos. O bombardeio prévio havia transformado amplas zonas em um labirinto de destroços. Do ponto de vista tático, isso complicava o avanço. As ruínas ofereciam cobertura e ocultação ao defensor, reduziam a eficácia de tanques e veículos de apoio e fragmentavam as linhas de visão. Os soldados entraram em um ambiente onde qualquer janela podia ocultar um fuzil, qualquer porão podia abrigar atiradores e qualquer monte de tijolos podia esconder uma mina. Avançar em formação aberta era inviável, mas mover-se em coluna compacta era igualmente perigoso. A guerra que até então se havia travado em campos, florestas e aldeias passou a se desenvolver em escadas, corredores, pátios internos e telhados. As ordens se adaptaram a esse novo cenário. A artilharia era empregada com maior precisão sobre zonas concretas, embora o risco de fogo amigo aumentasse. Em ocasiões, solicitavam-se bombardeios breves sobre quarteirões ainda não completamente assegurados, ou utilizava-se fogo de apoio para neutralizar posições situadas a poucos metros das próprias tropas. Os soldados tiveram que se acostumar ao constante passar de projéteis sobre suas cabeças, sem margem para distração. As comunicações tornaram-se mais complexas. Os rádios nem sempre funcionavam adequadamente entre tanto metal e concreto. As linhas telefônicas de campanha eram cortadas por escombros ou explosões. Os mensageiros tinham que atravessar ruas expostas para transmitir ordens e relatórios. A vida cotidiana se comprimiu em espaços reduzidos. Os pontos de reunião deixaram de ser acampamentos abertos e foram transferidos para porões, galpões semidestruídos e cantos relativamente protegidos. Dormir significava deitar-se sobre escombros, sacos de areia ou restos de mobiliário, com o fuzil ao alcance imediato. As cozinhas de campanha já não podiam se aproximar como antes. A comida chegava em recipientes isolados, em quantidades irregulares e frequentemente fria. A água era obtida de poços, cisternas ou conduções danificadas, sempre com risco de contaminação.
Assim, antes mesmo de a batalha atingir seu ponto mais intenso, os soldados compreenderam que a cidade não seria um objetivo que pudesse ser tomado rapidamente, mas um espaço que exigiria combate prolongado em cada rua e em cada edifício. À medida que se adentravam nos bairros mais próximos ao núcleo industrial, a percepção de estar entrando em um espaço distinto tornou-se mais marcada. Já não se tratava apenas de avançar em direção a um objetivo assinalado nos mapas, mas de penetrar em um conjunto de estruturas onde cada cruzamento podia se transformar em um ponto de resistência. As fábricas, com seus muros grossos e janelas destruídas, erguiam-se como fortalezas improvisadas. As chaminés, enegrecidas por incêndios recentes, serviam como referências visuais em uma paisagem onde muitas ruas haviam perdido suas sinalizações e nomes. O ruído era constante. Não havia silêncio real, apenas variações na intensidade do estrondo. Tiros isolados, rajadas repentinas, o eco de explosões que se multiplicava entre as paredes de concreto. Os soldados aprenderam a distinguir quase instintivamente o som de um projétil inimigo, o estalo prévio ao colapso de uma estrutura enfraquecida ou o assobio de um disparo próximo. Essa adaptação rápida era uma forma de sobrevivência em um ambiente onde a ameaça nem sempre era visível. Também mudou a relação com o espaço. As distâncias reduziram-se a metros e a cômodos. Um edifício podia se tornar objetivo durante horas e, ainda assim, não estar completamente assegurado. Avançava-se andar por andar, assegurando escadas, revisando porões, abrindo buracos em muros para evitar saídas para ruas excessivamente expostas. Cada avanço exigia estreita coordenação e disciplina que devia ser mantida mesmo sob pressão constante. Ao cair da noite, a cidade não oferecia descanso. A escuridão multiplicava a incerteza e obrigava a reforçar guardas e patrulhas internas. As silhuetas confundiam-se com escombros e qualquer sombra podia ser interpretada como uma ameaça. Nesse cenário, os homens começaram a compreender que a travessia do Dawn havia sido apenas o limiar. O que se estendia diante deles não era uma operação rápida, mas uma luta prolongada em que cada dia conquistado seria medido em resistência mais do que em território conquistado. A cidade que não se rende. O combate dentro dos edifícios seguia um padrão que, com variações, se repetia uma e outra vez. Avançava-se sob a cobertura de metralhadoras e morteiros, lançavam-se granadas através de portas e janelas e entrava-se em turnos breves, revisando cômodo por cômodo. Com frequência, os soviéticos aguardavam ocultos em vão de escada, em porões ou atrás de perfurações abertas nas paredes internas. Um andar podia ser considerado assegurado e, horas depois, reaparecia fogo inimigo do mesmo lugar. A existência de túneis improvisados, passagens entre paredes e conexões internas em fábricas fazia com que o controle alemão fosse sempre incompleto. Os soldados aprenderam a não confiar que um edifício estivesse realmente assegurado apenas porque uma bandeira havia sido hasteada ou porque um oficial o declarara tomado em seu relatório. Nesse ambiente, a importância dos engenheiros e das armas de apoio aumentou de forma notável. Os sapadores desarmavam minas, abriam brechas em muros para evitar saídas para ruas excessivamente expostas e colocavam cargas para neutralizar posições inimigas. Os canhões de assalto aproximavam-se o quanto podiam e disparavam diretamente contra fachadas, janelas ou pontos de resistência identificados. No entanto, cada movimento de um veículo em ruas saturadas de escombros implicava um risco considerável. Bastava um impacto bem situado, uma granada antitanque ou um projétil de artilharia para imobilizar ou destruir um blindado do qual a infantaria dependia como apoio imediato. A guerra urbana afetou também a saúde de campanha. Os postos de socorro eram instalados em porões, entradas de fábricas ou casas parcialmente destruídas. Os feridos deviam ser evacuados por corredores improvisados, muitas vezes sob fogo, e cada transferência implicava que vários homens abandonassem temporariamente suas posições. As feridas por estilhaços, tijolos e desabamentos somavam-se às de bala. A falta de descanso agravava as complicações. Infecções que evoluíam rapidamente, curativos improvisados com materiais disponíveis e morfina administrada com o cuidado imposto pelas quantidades limitadas. Muitos soldados com lesões moderadas retornavam ao combate antes de se recuperar por completo.
diante da escassez de substituições e da constante diminuição de efetivos. As condições de vida deterioraram-se de maneira progressiva. Os refúgios eram improvisados em adegas ou zonas relativamente cobertas, mas a cidade não oferecia verdadeira segurança. Os telhados podiam ceder após um impacto, as paredes podiam ser atravessadas por projéteis de grande calibre e o estrondo constante dificultava distinguir entre um ataque direto e um bombardeio distante. Dormir significava fechar os olhos por intervalos breves, com o capacete posto e a arma ao alcance da mão. O frio noturno tornava-se mais intenso, e as roupas úmidas pelo suor ou chuva demoravam a secar em interiores mal ventilados. Os pés, submetidos a botas encharcadas e longos períodos de imobilidade, começavam a apresentar bolhas e problemas circulatórios. O abastecimento deixou de seguir um padrão regular. As cozinhas de campanha não podiam aproximar-se dos setores mais expostos, de modo que as rações chegavam em contêineres transportados por mensageiros, pequenos grupos ou veículos leves que se moviam com rapidez e discrição. Às vezes, a comida chegava quente, outras apenas morna ou já fria. A água devia ser obtida dentro da própria cidade, com risco de contaminação. E fervê-la nem sempre era possível por falta de combustível ou pela necessidade de não denunciar posições. O Volga, situado a poucos centenas de metros em alguns setores, permitia a chegada noturna de reforços e suprimentos soviéticos sob a proteção da névoa ou da escuridão. Da outra margem, artilheiros bem posicionados mantinham fogo constante sobre praças, cruzamentos e zonas onde se suspeitava concentração alemã. O resultado era uma sensação permanente de vulnerabilidade, mesmo longe da linha mais avançada. Qualquer ponto podia tornar-se alvo de um bombardeio repentino. A moral variava conforme o setor e o dia. Às vezes, a conquista de um edifício-chave ou a captura de prisioneiros reforçava a percepção de progresso. Em outras, a perda repetida das mesmas posições, o aumento de baixas e a falta de rotações reais corroíam a confiança. Com o passar das semanas, a estrutura das unidades tornou-se mais flexível, mas também mais frágil. Os quadros teóricos perderam relevância frente aos efetivos reais disponíveis. Formavam-se grupos improvisados para tarefas específicas, misturando restos de diferentes companhias ou batalhões. Os comandos, submetidos à pressão constante, tomavam decisões com informações incompletas em um ambiente onde as distâncias táticas se mediam em dezenas de metros e cada movimento estava condicionado por fogo cruzado de múltiplas direções. Com o tempo, os soldados perderam a noção clara do calendário. A cidade dissolvia-se em uma sequência de combates, breves descansos, deslocamentos curtos e reajustes de posições. O que importava não era a data, mas se havia sido ganho ou perdido um setor na jornada anterior, quanta munição restava e quantos homens podiam se levantar quando se dava a ordem de formar. A luz do dia mostrava sem filtros a devastação das ruas. A noite trazia o risco de infiltrações, patrulhas inimigas e mudanças súbitas no controle de edifícios inteiros. Em meados de outubro, após numerosas ofensivas localizadas, a situação em Stalingrado era a de uma cidade parcialmente ocupada, com bolsões de resistência soviética firmemente estabelecidos junto ao Volga e em pontos estratégicos do interior, de onde continuavam mantendo uma defesa persistente. O limite humano. No final de outubro, os alemães percebiam claramente que algo havia mudado na batalha, embora as ordens continuassem falando em avanços e operações de limpeza. A cidade permanecia de pé, transformada em uma paisagem de ruínas, mas não se havia quebrado. Os ataques que deveriam ter sido decisivos transformaram-se em uma sucessão de ofensivas parciais que consumiam homens e material sem conseguir uma ruptura definitiva da defesa soviética. Ainda assim, do comando chegava uma instrução constante. A luta em Stalingrado deveria ser concluída antes que o inverno encerrasse completamente as possibilidades de manobra. O esquema de ataque repetia-se com insistência. Bombardeio preparatório, avanço de grupos de assalto, tentativas de penetrar em edifícios-chave e contra-ataques soviéticos que recuperavam parte do perdido. Os soldados acostumaram-se a que um ponto considerado conquistado pudesse voltar a ser disputado 2 ou 3 vezes em poucos dias. Cada operação exigia um esforço maior para conquistar espaços cada vez mais reduzidos.
O terreno urbano, reduzido a esqueletos de concreto e tijolo, absorvia projéteis e homens sem oferecer uma sensação tangível de avanço. A pressão do combate somava-se à deterioração do abastecimento. O que antes se considerava normal começou a tornar-se incerto. As rotas de suprimento eram longas, vulneráveis a ataques aéreos e de partisãs, e estavam saturadas pela necessidade de abastecer não apenas o 6º Exército, mas todas as forças destacadas na ampla frente sul. Os soldados percebiam a diferença em detalhes cotidianos. Menos pão, menos gordura, maior intervalo entre uma refeição e outra, latas que demoravam mais a chegar, café de substituição racionado com mais cuidado. A chegada do frio acrescentou uma dificuldade adicional. Primeiro foram noites mais frias, o hálito visível na escuridão, mãos entorpecidas que custavam a fechar em torno do fuzil. Depois vieram as geadas sérias, lama endurecida, vento cortante e roupas de inverno distribuídas de forma desigual. Alguns setores receberam casacos e roupas de lã, outros continuaram a combater com uniformes pensados para climas menos extremos. Os soldados improvisavam com mantas, roupas civis encontradas em casas abandonadas e camadas sobrepostas. Ainda assim, os pés sofriam dentro de botas úmidas e os dedos congelavam ao manusear carregadores, granadas ou ferramentas. A contradição entre os relatórios otimistas e a realidade imediata tornou-se cada vez mais evidente. Os comunicados falavam de progressos contínuos, consolidação de posições e novos passos em direção ao rio. No entanto, as rotações eram escassas. Em muitos casos, descansar significava apenas algumas horas em um porão menos exposto, não uma substituição real longe da linha. O fator psicológico começou a pesar com maior intensidade. Embora os soldados não dissessem ter uma visão estratégica completa, percebiam que a batalha se prolongava muito além do previsto. Cada novo ataque era anunciado como o esforço definitivo para vencer a resistência, mas a luta intensificava-se repetidamente. A fadiga prolongada manifestava-se em sinais pequenos, mas constantes. Respostas mais lentas, menor tolerância à frustração, longos silêncios durante as refeições e discussões breves por detalhes mínimos. A disciplina mantinha-se, embora muitas vezes sustentada pela inércia e pelo hábito mais do que pela convicção. As doenças começaram a se espalhar com maior intensidade. Além das feridas de combate, surgiram casos de disenteria, infecções de pele e problemas respiratórios. Os médicos de campanha careciam de recursos suficientes. Os antibióticos ainda não estavam disponíveis como seriam em conflitos posteriores. E muitas infecções eram tratadas com métodos tradicionais que nem sempre eram eficazes. Os homens levemente enfermos continuavam nas filas enquanto pudessem sustentar o fuzil. As baixas não combativas aumentavam, embora nem sempre fossem registradas com precisão em meio ao caos urbano. Naqueles dias, o comando reiterou que a cidade deveria ser tomada antes que o inverno se estabelecesse completamente. Ordenaram-se novos esforços coordenados contra zonas industriais e bairros considerados decisivos para quebrar a defesa soviética. Fábricas convertidas em complexos de concreto e metal, nós ferroviários parcialmente operacionais e blocos de habitação operária. Cada setor transformava-se em objetivo prioritário, com nomes que se repetiam uma e outra vez nos relatórios. A lógica era clara: se se fragmentassem e reduzissem os últimos bolsões soviéticos, a cidade ficaria definitivamente nas mãos alemãs. No entanto, os resultados não coincidiram com as expectativas. Os ataques conseguiram avanços locais, mas a um custo enorme. As posições soviéticas, respaldadas pela artilharia do outro lado do Volga e por reforços que chegavam durante a noite, recompunham-se após cada golpe. Mesmo quando se tomava um edifício importante, os defensores estabeleciam novas linhas na retaguarda, em outros galpões, em outros blocos, em outras alturas. A cidade parecia oferecer uma reserva inesgotável de cantos a partir dos quais resistir. Em meados de novembro, o clima tornou-se definitivamente invernal. O frio deixou de ser um incômodo para se tornar um fator determinante. O gelo cobria poças, escadas e superfícies metálicas. O vento atravessava casacos mal ajustados e a respiração formava pequenas nuvens brancas que se misturavam à fumaça persistente de incêndios ainda ativos. A neve começou a cair de forma intermitente,
cobrindo escombros e corpos, apagando rastros e dificultando ainda mais a identificação de minas e obstáculos. Os alemães, que já conheciam o inverno russo do ano anterior, compreenderam o significado dessa transição. A capacidade de manobra seria reduzida, as condições de vida piorariam e cada problema de abastecimento se tornaria mais grave em um ambiente onde a batalha, longe de se resolver, parecia endurecer a cada jornada. Operação Urano, o Cerco. Na madrugada de 19 de novembro de 1942, os soldados foram despertados antes do habitual. Não se anunciava um assalto alemão, mas o ambiente era diferente. Estava frio, o céu permanecia encoberto e o vento carregava uma neve fina entre as ruínas. A princípio, circularam apenas rumores dispersos. Algo se movia nos setores do norte, longe de sua posição. Pouco depois, o som da artilharia começou a se impor sobre o murmúrio habitual da frente, e não era artilharia alemã. Da retaguarda chegavam ecos profundos, uma cadência de fogo sustentada que não correspondia aos bombardeios de rotina. As primeiras notícias concretas chegaram fragmentadas. Falou-se de um ataque soviético contra posições romenas no flanco norte. A informação desceu pela cadeia de comando em frases breves. Grande concentração de artilharia inimiga, ruptura de algumas linhas, necessidade de reajustar reservas para sustentar a frente. Para quem combatia dentro da cidade, aquilo parecia distante, mais um episódio em uma frente imensa. Seu foco imediato continuava sendo o mesmo setor de ruínas. No entanto, o ruído de fundo era distinto, um fogo contínuo, mais intenso, que não cessava após alguns minutos, mas se prolongava durante horas. Ao longo do dia, o padrão repetiu-se. A artilharia soviética golpeava em profundidade o dispositivo alemão, não apenas no entorno urbano. As menções a contra-ataques e a uma situação crítica nos flancos tornaram-se mais frequentes. Alguns suboficiais comentavam em voz baixa que as unidades aliadas estavam suportando o peso principal do ataque. Com meios limitados para resistir a uma ofensiva em grande escala e após meses de desgaste, os alemães podiam imaginar o que significava para formações menos equipadas enfrentar um golpe assim em terreno aberto. Em 20 de novembro, a pressão se estendeu para o sul. Novas ofensivas soviéticas foram lançadas contra flancos mais distantes da cidade, repetindo o esquema de artilharia maciça, seguida por ataques de infantaria e blindados. Da perspectiva dos soldados em Stalingrado, a batalha adquiriu uma dimensão dupla. Por um lado, o combate urbano continuava com trocas de fogo, pequenos ataques locais e ajustes de posição. Por outro, os relatórios da retaguarda mudavam de tom. Falava-se de brechas na frente, de unidades aliadas empurradas para trás, de depósitos ameaçados e de estradas de suprimento sob fogo direto ou já em mãos inimigas. A confusão tornou-se visível na circulação de veículos e pessoal. Dias antes, o movimento tinha uma direção clara para a cidade: suprimentos, substituições e reforços. Agora os soldados observavam caminhões deslocando-se sem lógica aparente, colunas reagrupar-se em cruzamentos improvisados, oficiais tentando ordenar o fluxo enquanto chegavam novos relatórios sobre a ofensiva soviética. Alguns veículos passavam em alta velocidade para a retaguarda, carregados de feridos ou de material que se tentava salvar antes que as rotas fossem cortadas. Nas posições urbanas, as ordens imediatas não mudaram no início. Insistiu-se em manter as linhas, assegurar edifícios-chave e evitar retiradas não autorizadas. Falava-se de uma situação complicada nos flancos, mas transmitia-se que o comando tinha o controle e adotaria as medidas necessárias para estabilizar a frente. Em 21 de novembro, os rumores adquiriram maior concretude. Mencionaram-se movimentos soviéticos que não apenas quebravam linhas aliadas, mas avançavam para pontos neurálgicos da retaguarda alemã. Cruzamentos de estradas, pontes sobre o Don e depósitos de suprimentos. Os soldados começaram a ouvir um termo que até então era teórico em sua formação: envolvimento. Não se tratava apenas de um ataque frontal ou lateral, mas de um movimento destinado a fechar um anel em torno do 6º Exército e das forças associadas no setor de Stalingrado. A reação imediata dentro da cidade foi endurecer as posturas defensivas,
Reforçaram-se posições, realizaram-se recuos táticos para encurtar linhas e prepararam-se pontos fortes em edifícios sólidos e estruturas subterrâneas. Ordenou-se economizar munição, revisar reservas de alimentos e identificar porões e refúgios aptos para uma resistência prolongada. Esse tipo de instrução, centrada mais na sobrevivência sustentada do que no avanço, indicava uma mudança de enfoque que ainda não se expressava abertamente. Em 22 de novembro, as notícias sobre o avanço soviético na retaguarda tornaram-se mais frequentes. Falava-se de colunas mecanizadas movendo-se rapidamente pela estepe, aproveitando as brechas abertas nas linhas aliadas. Alguns relatórios mencionavam a queda de localidades-chave e a ameaça direta sobre nós logísticos e de comando. Finalmente, em 23 de novembro, chegou a confirmação. Uma mensagem desceu pela cadeia de comando. Forças soviéticas que haviam rompido ao norte e ao sul conseguiram se conectar, fechando um cerco em torno da agrupação alemã em Stalingrado e seus arredores. Os soldados ouviram a notícia sem detalhes exaustivos do novo mapa operacional, mas com uma ideia inequívoca. O 6º Exército encontrava-se dentro de um bolsão cercado pelo inimigo. As ordens posteriores foram claras em sua lógica imediata. Era preciso organizar um perímetro defensivo interno, atribuir setores, consolidar pontos fortes e reorganizar unidades conforme a nova realidade. Os conceitos prévios de investida rumo ao Volga ficaram relegados. A prioridade passou a ser manter posições, resistir e conservar a coesão. Os depósitos de munição e alimentos dentro da área cercada adquiriram importância crítica. Foram realizados inventários, reajustadas rações e planejadas rotas internas para movimentar suprimentos sob fogo inimigo. Para os soldados, o efeito psicológico foi imediato. A ideia de estar em campanha em torno de uma cidade transformou-se na consciência de estar presos dentro de um espaço cercado. Não se anunciava uma retirada imediata nem uma ruptura do cerco a curto prazo. Os comunicados falavam em resistir, manter o bolsão e esperar decisões do comando superior. Na prática, a vida cotidiana adaptou-se a essa nova condição. O uso de cada cartucho, cada atadura e cada porção de comida tornou-se mais cuidadoso. As posições foram reforçadas com uma mentalidade diferente, pensando não apenas no próximo ataque, mas na possibilidade de isolamento prolongado. Os combates dentro da cidade continuaram. Os soldados continuaram enfrentando os mesmos inimigos nas mesmas ruínas e com as mesmas armas. Mas agora o faziam sabendo que, além dos edifícios destruídos e dos setores disputados, o espaço ao redor do 6º Exército era um anel controlado por forças soviéticas que se fechara definitivamente sobre eles. A ordem que marcou o fim daquele período inicial do cerco foi direta e sem adornos: consolidar as defesas e permanecer nas posições atribuídas dentro do bolsão. A ilusão da ponte aérea. Os primeiros voos de suprimento foram percebidos sobretudo nas imediações dos aeródromos internos. Os alemães que combatiam dentro da cidade só notavam seu efeito quando chegavam novas caixas de munição ou rações cuja origem já não era tão clara como antes. Sabiam que fora de Stalingrado ainda existiam pistas operacionais onde aviões de transporte tentavam aterrissar em condições extremamente difíceis: neve, gelo, neblina, fogo antiaéreo e bombardeios soviéticos. Alguns aparelhos conseguiam descarregar alimentos, combustível e medicamentos. Outros eram danificados ou não conseguiam se aproximar. A capacidade real da ponte aérea era um dado inacessível para a tropa, que apenas via o resultado final, o pouco que chegava às mãos das companhias. As rações foram reorganizadas sob critérios rigorosos. Fixaram-se quantidades reduzidas por homem e por dia, com margem mínima de flexibilidade. O pão tornou-se mais escasso, a carne menos frequente e as gorduras adquiriram um valor especial. Os soldados ingeriam menos do que exigia o esforço diário. Mesmo assim, existia uma estrutura lógica na distribuição. Listas, controles e responsáveis da unidade anotavam com precisão o que entrava e o que saía. As reservas eram armazenadas em porões e depósitos improvisados, conscientes de que qualquer impacto direto, incêndio ou penetração inimiga poderia destruir recursos que já não poderiam ser repostos com facilidade. O frio intensificou-se gradualmente no final de novembro. No início de dezembro, o solo endureceu e a neve cobriu amplas áreas da cidade e seus arredores.
Os abrigos em porões mitigavam o vento, mas não eliminavam o frio. Fogões improvisados, alimentados com fragmentos de madeira, restos de móveis ou vigas desprendidas, funcionavam apenas quando havia algo para queimar e quando a fumaça podia ser evacuada sem denunciar a posição. Os homens dormiam com todas as roupas vestidas, enrolados em mantas gastas e colados uns aos outros para conservar o calor. O corpo consumia energia simplesmente para se manter aquecido, mesmo em repouso e à margem do combate. Os congelamentos apareceram primeiro em mãos e pés. Quem permanecia tempo demais em guarda em posições expostas mostrava dedos entorpecidos, pele esbranquiçada e perda de sensibilidade. O calçado, encharcado pela neve derretida e pela lama congelada do interior, mal secava. Meias e ataduras eram reutilizadas repetidas vezes. Os médicos de campanha, com recursos limitados, alertavam sobre os riscos da exposição prolongada, embora evitá-la por completo fosse impossível. Os soldados adaptaram sua conduta. Turnos de guarda mais curtos, quando possível, movimentos constantes de dedos e pés e uso de qualquer material adicional para envolver as extremidades. A medicina de campanha enfrentou um duplo desafio. Por um lado, aumentavam os ferimentos de combate causados por artilharia, armas leves e desmoronamentos. Por outro, cresciam as doenças ligadas à desnutrição, à falta de higiene e ao frio, infecções respiratórias, disenteria e inflamações cutâneas. Os postos de socorro estavam saturados. Os antibióticos ainda não faziam parte do arsenal habitual, de modo que dependia-se de desinfetantes clássicos, bandagens, repouso e, em alguns casos, intervenções cirúrgicas rudimentares realizadas em condições extremas. Muitos feridos que, em outras circunstâncias, teriam sido evacuados para a retaguarda, permaneciam dentro do bolsão, ocupando leitos escassos e consumindo recursos que não poderiam ser repostos com facilidade. A ponte aérea também tinha um custo humano que a tropa começava a perceber por relatos indiretos. Falava-se de aviões derrubados pelo fogo antiaéreo, de aparelhos obrigados a lançar cargas do ar sem precisão e de pistas bombardeadas durante manobras de pouso. Cada aeronave perdida significava não apenas a ausência de sua carga, mas a diminuição de uma capacidade de transporte que não podia ser reposta na mesma velocidade em que os recursos dentro do cerco se consumiam. Embora não dispusessem de números exatos, os soldados intuíam a desproporção entre o que o bolsão precisava e o que realmente podia receber via aérea. As operações de combate não pararam. Em dezembro, os soviéticos lançaram ataques e reconhecimentos em força contra o perímetro, buscando pontos fracos e avaliando a capacidade de resposta alemã. As unidades destinadas à defesa urbana alternavam períodos de fogo intenso com momentos de espera tensa. A ordem principal mantinha-se: conservar as posições, economizar munição e não ceder terreno, salvo estrita necessidade. Em alguns setores, realizaram-se contra-ataques locais para recuperar edifícios ou melhorar linhas, mas não se falava mais em ofensivas amplas dentro da cidade. A moral atravessou uma fase ambígua. A existência da ponte aérea e a expectativa de uma possível operação de alívio externo alimentavam a ideia de que a situação, embora crítica, não era definitiva. No entanto, a experiência diária contrariava essa esperança. A cada semana, as rações diminuíam, as baixas se acumulavam, o equipamento se deteriorava e a fadiga se aprofundava. As conversas privadas refletiam essa tensão. Alguns mantinham confiança no comando superior. Outros apontavam a realidade tangível da fome e do desgaste. O comando reforçou a disciplina. Foram relembradas sanções por saques, abandono de posição ou desobediência e insistiu-se na preservação da ordem interna para que o exército continuasse funcionando como tal. Patrulhas de polícia militar e oficiais de justiça percorriam as áreas de retaguarda imediata, controlando movimentos e investigando incidentes. Ao mesmo tempo, a vida cotidiana obrigava a pequenas transgressões, troca informal de comida entre unidades, busca de combustível em edifícios abandonados e uso de material civil para melhorar o abrigo ou os refúgios. A estrutura interna do bolsão adaptou-se gradualmente à nova realidade. Redefiniram-se setores, realocaram-se unidades e concentraram-se forças em pontos considerados essenciais.
Algumas áreas menos críticas ficaram com guarnições reduzidas, confiando que o clima e o terreno dificultariam um ataque inimigo em grande escala. Os soldados participavam de deslocamentos curtos, movendo-se de um bloco a outro, de uma fábrica a um quarteirão de residências, sempre dentro do mesmo entorno de ruínas nevadas e ruas cobertas de escombros. No final de dezembro, o efeito acumulado do isolamento era evidente. A ponte aérea permanecia ativa, mas sua capacidade não compensava o consumo diário de um exército completo. As rações eram menores e mais espaçadas. A carne quase havia desaparecido da dieta. O pão distribuía-se em porções que meses antes teriam sido insuficientes até mesmo para um único almoço. O cansaço já não era aliviado com uma noite de sono, mesmo quando era possível dormir várias horas seguidas. A perda de peso refletia-se nos rostos e nos uniformes cada vez mais largos. Nesses últimos dias do ano, enquanto a neve cobria quase por completo os restos da cidade e o Volga se tornava uma faixa gelada que continuava apoiando a artilharia soviética, os soldados assumiram como normal uma situação que semanas antes teria parecido excepcional. Combater, comer pouco, carecer de certeza sobre o futuro imediato e depender dia após dia da chegada irregular de alguns poucos aviões que, do céu invernal, marcavam a diferença entre uma sobrevivência precária e o esgotamento total dos recursos dentro do bolsão. Tempestade de inverno e a não retirada. No início de dezembro, quando o frio já se tornara constante e a neve cobria as ruínas, a possibilidade de uma operação de alívio alterou o ambiente sem suavizar a dureza da vida diária. Introduziu, mais do que mudanças materiais, um elemento de expectativa. Os oficiais explicavam que era essencial manter as posições, conservar a coesão e assegurar os aeródromos ainda utilizáveis, pois seriam pontos-chave se conseguisse abrir um corredor. Os soldados, habituados a ordens centradas unicamente na sobrevivência imediata, perceberam pela primeira vez, desde o fechamento do cerco, um matiz diferente. Falava-se de algo que ia além de resistir e racionar. Os combates dentro da cidade continuaram, embora com ajustes táticos. Insistiu-se em consolidar linhas mais curtas, encurtar saliências e reforçar edifícios estratégicos que funcionavam como nós de resistência. Os soldados participaram de recuos limitados para retificar a frente, sempre sob a premissa de não ceder mais do que o estritamente necessário. Cada trecho de rua abandonado era trocado pela possibilidade de uma defesa mais compacta. Novas posições foram cavadas entre as ruínas, porões reforçados e munições armazenadas em locais menos visíveis. O perímetro interno do bolsão preparava-se para uma fase prolongada de resistência, mesmo enquanto se falava da chegada de forças amigas. Em meados de dezembro começaram a circular notícias mais concretas. Informava-se sobre um ataque a partir do sudoeste, protagonizado por unidades blindadas que avançavam em direção à área de Stalingrado. Os soldados não podiam ver nada disso, mas os boletins lidos em voz alta em porões iluminados por lâmpadas de combustível improvisadas mencionavam localidades conhecidas de mapas anteriores. A mensagem essencial era sempre a mesma. O comando externo estava em movimento e o 6º Exército deveria resistir por vários dias para facilitar o enlace. Os informes pareciam confirmar um avanço em curso. Falava-se de distâncias que se encurtavam, de localidades tomadas e de uma resistência soviética intensa, mas contida. Na cidade, a reação foi uma mistura de esperança prudente e ceticismo aprendido. Os soldados continuavam enfrentando o mesmo inimigo, sob o mesmo frio e com as mesmas rações reduzidas. A diferença residia na possibilidade, ainda que indireta, de uma saída que não dependesse exclusivamente de suas próprias forças dentro do cerco. Muitos esperavam uma ordem decisiva, uma tentativa de ruptura coordenada, um ataque desde o interior que se ligasse à ofensiva externa, uma manobra convergente para abrir um corredor. No entanto, as instruções que desciam pela cadeia de comando foram claras em sua negativa. Não haveria retirada geral nem movimento massivo do 6º Exército em direção ao sudoeste. A missão continuava sendo manter Stalingrado e seus arredores, sustentar o baluarte no Volga e confiar que o socorro externo seria suficiente por si só. Para os soldados, aquela ordem significava permanecer nas mesmas ruínas, continuar defendendo os mesmos setores e não abandonar os aeródromos ainda funcionais, mesmo sob fogo constante.
A manutenção dessas pistas exigia homens, artilharia antiaérea e combustível, tudo em quantidades cada vez mais escassas. Mesmo assim, continuava-se destinando pessoal e material para protegê-las, porque representavam o único elo físico com o exterior. Enquanto isso, o tom dos informes sobre o suposto socorro começou a mudar. O que no início se descrevia como um avanço decidido passou a ser apresentado como uma operação dificultada pelo terreno, pelo clima e pela resistência soviética. Falava-se de contra-ataques inimigos, perdas de material e da necessidade de consolidar posições conquistadas. Os soldados, que já haviam visto como a guerra transformava planos lineares em sequências irregulares de avanços e retrocessos, compreenderam que o ritmo previsto não estava sendo cumprido. Na cidade, o inverno continuava impondo sua própria lógica. A ponte aérea seguia ativa, mas o volume de suprimentos não aumentava de forma perceptível. As rações diminuíram gradualmente, o estado físico dos homens piorou e doenças e congelamentos ocupavam cada vez mais espaço nos postos de socorro. As unidades de infantaria tinham menor capacidade para realizar manobras complexas, simplesmente porque seus integrantes estavam debilitados. Qualquer deslocamento sob a neve exigia um esforço desproporcional em comparação com meses anteriores. A artilharia soviética e os ataques de hostigamento ao redor do perímetro também não davam trégua. O inimigo não se limitava a esperar o desenlace da operação de socorro. Continuava testando as defesas, golpeando pontos sensíveis e medindo a resposta alemã. Os soldados viviam essa pressão constante como uma sucessão de alertas, reforços pontuais e reorganizações de setor. O perímetro se mantinha, mas à custa de tensão permanente e desgaste de unidades que mal podiam cobrir os frentes designados com efetivos completos. Finalmente chegou o momento em que os comunicados deixaram de falar de um avanço com possibilidades reais de sucesso. Não houve anúncio dramático. Simplesmente, as menções à operação externa foram diminuindo, substituídas por referências a modificações de objetivos e novas situações estratégicas. Dentro do bolsão, os comandos comunicaram que não haveria ruptura coordenada nem retirada geral. A missão continuava sendo sustentar o terreno atual pelo maior tempo possível. A palavra socorro perdeu conteúdo prático até se tornar uma referência distante. Os soldados assimilaram a nova realidade silenciosamente. Não houve debates abertos nos porões. As conversas limitaram-se a comentários breves sobre o que já se intuía há dias. Estavam sozinhos dentro do cerco, com uma ponte aérea insuficiente, reservas em diminuição e um inimigo preparado para lançar a qualquer momento uma ofensiva final. A ordem que encerrou aquele período foi simples em sua formulação e ampla em suas consequências cotidianas. Manter-se nas posições e continuar a resistência dentro do bolsão. Janeiro de 1943, desintegração do bolsão. Com o início de janeiro de 1943, os alemães compreenderam que a situação dentro do bolsão havia entrado em uma fase diferente. Não se tratava apenas do frio, já extremo, nem da fome, que há muito deixara de ser uma sensação passageira para se tornar um estado permanente. O novo era a percepção clara de que a estrutura militar do 6º Exército começava a se desfazer, não por falta de ordens, mas por falta de meios para executá-las. Os primeiros dias do mês foram marcados por um aumento notável do fogo soviético. A artilharia bombardeava regularmente os setores urbanos ainda em mãos alemãs, concentrando seus golpes em cruzamentos, edifícios elevados, refúgios identificados e acessos a porões. Os soldados observavam como pontos que durante semanas haviam servido como centros de comando, depósitos ou postos de socorro ficavam inutilizados em questão de minutos. Cada impacto certeiro não apenas causava baixas, mas obrigava a reorganizar mais uma vez as escassas reservas disponíveis. Paralelamente, as forças soviéticas lançaram uma ofensiva metódica contra o perímetro. Não eram ataques dispersos, mas avanços coordenados para reduzir o bolsão, comprimi-lo e dividi-lo em setores mais manejáveis. Os soldados participaram de defesas sucessivas de ruas e edifícios que até então haviam estado relativamente afastados da primeira linha. O que antes era retaguarda imediata transformou-se em frente. O que havia sido zona de passagem tornou-se posição de combate.
A profundidade defensiva se reduzia e, com ela, a capacidade de absorver golpes sem fraturas internas. A perda dos aeródromos ainda funcionais marcou um ponto de inflexão. Sob fogo contínuo de artilharia e ataques aéreos, as pistas tornaram-se inoperantes ou perigosas demais, mesmo para decolagens e pousos de emergência. Embora muitos soldados não estivessem destinados diretamente nessas instalações, sabiam que os efeitos de sua queda seriam sentidos imediatamente. A redução brusca de suprimentos tornou-se evidente. De um dia para outro, a munição deixou de chegar em quantidades minimamente razoáveis. As rações foram reduzidas a cifras que mal permitiam manter-se em pé. O tabaco, o café de substituição e outros pequenos elementos de rotina desapareceram quase por completo. Na falta de novas chegadas, tudo dependia do que já estava dentro do bolsão. Depósitos foram revisados, existências recontadas e as rações reduzidas pela terceira ou quarta vez. Os soldados consumiam pão em quantidades simbólicas, sopas claras com restos de gordura e, ocasionalmente, carne de cavalos que já não podiam ser usados para transporte. A fome começou a afetar a capacidade de decisão e a força física. Movimentos simples exigiam um esforço desproporcional. Subir escadas requeria pausas, cavar uma nova posição na neve e nos escombros tornava-se uma tarefa extenuante. A ofensiva soviética avançava por setores. Em alguns pontos, as unidades alemãs conseguiam frear temporariamente o avanço. Em outros, eram obrigadas a recuar para novas linhas dentro do emaranhado de ruínas. Os alemães assistiam à fragmentação progressiva do exército em agrupamentos menores, isolados entre si. As comunicações por rádio falhavam com mais frequência. As linhas telefônicas eram destruídas quase tão rápido quanto se instalavam e os mensageiros demoravam horas para percorrer distâncias que antes cobriam em minutos. Como resultado, as ordens chegavam tarde ou não chegavam, e os comandos de companhia ou batalhão deviam decidir com base no que viam diretamente, não em um plano global. O quadro humano deteriorava-se rapidamente. As baixas já não eram contabilizadas com precisão e muitos feridos não podiam ser evacuados além de um porão próximo, onde recebiam atendimento limitado. Os médicos trabalhavam com recursos mínimos, recorrendo a soluções improvisadas, fragmentos de tecido, como curativos, analgésicos racionados ao extremo, intervenções realizadas sem condições adequadas de asepsia. Os soldados observavam como companheiros com ferimentos graves, que em outras circunstâncias teriam chances de sobrevivência, ficavam à mercê da evolução natural de suas lesões. Em meio a esse processo, a disciplina manteve-se em grande parte, embora surgissem sinais de tensão. Houve casos de soldados que se afastaram de suas unidades em busca de comida ou de um refúgio mais seguro, assim como incidentes de saque de depósitos civis ainda não registrados. A polícia militar e os comandos tentavam conter essas condutas, mas sua capacidade de controle era limitada. Ainda assim, os soldados continuavam respondendo às ordens imediatas. Ocupar um edifício, sustentar uma rua, recuar até um ponto determinado. A inércia do dever, o hábito e a pressão do ambiente mantinham em funcionamento uma estrutura que no papel já havia ultrapassado sua capacidade de resistência. À medida que janeiro avançava, o bolsão começou a se fragmentar em seções isoladas. Setores do sul ficaram separados dos do norte. Unidades que haviam combatido juntas por meses perderam todo o contato. Os alemães notaram que os nomes de certas divisões deixaram de ser mencionados nas conversas. Simplesmente já não se sabia nada sobre elas. As rotas internas tornaram-se perigosas ou impraticáveis. Deslocar-se de um setor a outro implicava atravessar áreas sob fogo direto ou de artilharia. A frente deixou de ser uma linha contínua e transformou-se em um mosaico de pontos de resistência submetidos à pressão constante. A artilharia soviética, apoiada por observadores bem posicionados, atingia com precisão crescente. As concentrações de tropas alemãs tornavam-se cada vez mais raras, precisamente para evitar se tornarem alvos evidentes. A tática reduziu-se a pequenos grupos, defendendo edifícios específicos, com a consigna de resistir enquanto houvesse munição. Os soldados utilizavam cada cartucho com cálculo consciente, medindo distâncias e esperando o momento em que um disparo pudesse ter efeito real. As granadas eram reservadas para situações críticas e as armas automáticas eram empregadas em rajadas curtas e controladas. Nos últimos dias do mês,
A desintegração do bolsão era evidente mesmo sem mapas. O som do combate cercava cada posição. O fogo de artilharia vinha de múltiplas direções e, quando os céus clareavam, distinguiam-se colunas de fumaça por toda parte. Os soldados, reduzidos a uma faixa cada vez mais estreita de ruínas geladas, compreenderam que o Sexto Exército já não funcionava como uma força coerente, mas como uma soma de núcleos isolados que resistiam com meios mínimos diante do fechamento inexorável da ofensiva soviética sobre os restos de Stalingrado. Rendição e cativeiro imediato. Quando a resistência alemã em Stalingrado foi reduzida a alguns núcleos isolados, os soldados perceberam que as ordens começavam a mudar na forma, embora não no tom. Já não se falava em contra-ataques locais nem em retificações de linha. Insistia-se em resistir até o último cartucho, em manter a coesão e em evitar deserções. Ao mesmo tempo, a realidade material tornava quase impossível cumprir essas instruções. A munição era mínima. Os alimentos mal alcançavam para manter-se em pé, e o frio paralisava tanto as extremidades quanto o pensamento. A estrutura militar ainda existia no papel, mas na prática mantinha-se pela inércia do dever e pela ausência de alternativas naqueles últimos combates. Os soldados defendiam posições que semanas antes teriam sido consideradas retaguarda. Porões saturados de fumaça, pisos térreos sem teto, esquinas abertas a várias direções de fogo. A artilharia soviética atacava de maneira quase constante e a infantaria avançava em ondas, usando cada ruína como ponto de apoio. Os alemães respondiam com o que tinham: rifles com poucos cartuchos, metralhadoras disparando rajadas curtas para economizar munição e granadas reservadas para conter ataques imediatos. Cada novo ataque tornava-se mais difícil de conter que o anterior, simplesmente porque restavam menos homens em condições de segurar um fuzil. As notícias sobre a situação geral chegavam deformadas e fragmentadas. Por comentários de comandantes e rumores, soube-se que o exército havia se subdividido em setores norte e sul, com comunicações quase inexistentes entre ambos. Também se falou de rendições parciais de grupos que haviam sido cercados e obrigados a depor as armas. Nos últimos comunicados formais, a linguagem mudou. Menos referências à vitória final e mais menções à honra, à resistência e ao dever até o fim. Essas palavras não alteravam o fato concreto de que, ao redor, as posições diminuíam dia após dia. A rendição não ocorreu como um ato único e nítido, mas como uma soma de sinais. Primeiro, o silêncio relativo da artilharia alemã, que mal podia responder. Depois, a diminuição quase total do fogo próprio em alguns setores. Finalmente, chegaram ordens diretas: cessar o fogo, destruir documentos sensíveis e permanecer nos refúgios à espera de instruções adicionais. Os soldados ouviram a comunicação com aceitação sombria e uma estranha tranquilidade, conscientes de que não havia mais nada a fazer. Não houve discursos longos nem cerimônias, apenas a indicação concreta de interromper o combate. Pouco depois, as primeiras unidades soviéticas alcançaram as imediações de suas posições. O contato inicial foi tenso, mas breve. Ordenou-se aos alemães que saíssem sem armas e com as mãos visíveis. Emergiram para um conjunto de ruas que já não eram propriamente ruas, mas uma série de passagens irregulares entre ruínas cobertas de neve. Os homens alinhavam-se como podiam, alguns vendados, outros apoiando-se em companheiros para não cair. Os soviéticos revistavam cada um, confiscando objetos de valor, relógios, binóculos e documentos. As armas haviam ficado para trás. O que se seguiu não se parecia com nada experimentado até então. Em poucas horas, aqueles que até aquele dia haviam feito parte de um exército tornaram-se prisioneiros de guerra. As primeiras ordens soviéticas foram simples e rigorosas: formar colunas, não abandonar a fila e obedecer aos guardas. A prioridade imediata era concentrar os prisioneiros em pontos designados. A marcha começou em ritmo surpreendentemente rápido para homens enfraquecidos por semanas de fome, frio e falta de sono. Alguns desabavam após poucos centenas de metros, eram afastados para o lado, atendidos de maneira superficial ou, em muitos casos, deixados onde haviam caído. Nos pontos de reunião improvisados dentro da cidade, os soldados compreenderam a magnitude do ocorrido.
Milhares de homens reuniam-se em praças semidestruídas, pátios de fábricas e esplanadas enegrecidas por incêndios antigos. Distintivos misturados: infantaria, artilharia, engenheiros, pessoal de serviços, oficiais e soldados nas mesmas filas, com diferenças de tratamento que variavam conforme o local e o momento. Os soviéticos realizavam contagens, separavam grupos e interrogavam os comandantes. Os soldados, transformados em uma enorme massa anônima, limitavam-se a permanecer em seu lugar, conservar o pouco que restava de roupa e esperar a próxima ordem de deslocamento. A alimentação dos prisioneiros nesses primeiros dias foi irregular. Em alguns momentos, recebiam rações mínimas de pão e um pouco de sopa quente. Em outros, não recebiam absolutamente nada durante longas horas. O organismo dos soldados, já profundamente castigado, reagia com uma fraqueza extrema a qualquer esforço, por menor que fosse. As doenças que já circulavam dentro do cerco propagaram-se rapidamente entre homens amontoados, mal agasalhados e mal alimentados. A disenteria, as infecções respiratórias e o esgotamento físico provocavam mortes quase imediatas, mesmo antes de muitos abandonarem por completo a área da cidade. Quando começaram as marchas para o interior do território soviético, os alemães sentiram que deixavam para trás um cenário de destruição total para adentrar outra paisagem igualmente devastada pela guerra. Colunas de prisioneiros avançavam por estradas cobertas de gelo, atravessavam vilarejos desertos e passavam ao lado de campos onde mal se distinguiam restos de cercas e edifícios queimados. Os guardas impunham um ritmo constante. Aqueles que não conseguiam acompanhá-lo eram ajudados por companheiros ou ficavam para trás. Os soldados concentravam toda a energia em dar passos curtos, manter o equilíbrio e evitar quedas que poderiam significar detenções definitivas. Nos campos de trânsito, a organização era elementar, porém inflexível. Alojamentos lotados, beliches improvisados e disciplina rigorosa tanto por parte dos guardas quanto dos próprios prisioneiros, que estabeleciam normas informais para distribuir o escasso espaço e os recursos. Os soldados se agruparam em pequenos núcleos, geralmente formados por antigos companheiros de unidade, compartilhando rações, mantas e tarefas como buscar água, limpar os espaços ou auxiliar os mais fracos. A identidade de regimento ou divisão perdeu relevância diante de uma nova condição comum, a de sobreviventes imediatos de Stalingrado nas mãos do inimigo. As notícias do exterior chegavam de forma fragmentada, através de rumores, conversas escutadas à distância ou comentários de intérpretes. Falava-se do fim definitivo da resistência na cidade, da captura dos comandos superiores e da magnitude das perdas. Para muitos soldados, essas informações não passavam de confirmação do que já haviam compreendido ao abandonar suas posições entre as ruínas. A campanha em torno de Stalingrado havia concluído com o desaparecimento efetivo do 6º Exército como força de combate. Nos dias e semanas seguintes, a rotina imediata do cativeiro impôs-se sobre qualquer reflexão mais ampla. Os alemães despertavam com frio, alinhavam-se para receber uma ração mínima, participavam de trabalhos básicos de manutenção ou tarefas de limpeza e retornavam aos beliches ao anoitecer. As perguntas sobre o futuro permaneciam suspensas, sem resposta. O único tangível era a sequência diária de ordens, contagens, marchas curtas e longas esperas. A lembrança da cidade não permaneceu como uma imagem única, mas como uma sobreposição de cenas, fábricas destruídas, ruas branqueadas pela neve, porões carregados de fumaça, companheiros ausentes, os últimos tiros e o silêncio posterior. Em uma das primeiras marchas prolongadas para o interior, quando alguns voltaram o olhar para trás por um instante, Stalingrado já não se distinguia como uma cidade, mas como uma massa distante de ruínas negras sob o céu invernal. A coluna de prisioneiros continuou avançando passo a passo até que a silhueta do lugar onde haviam combatido desapareceu definitivamente no horizonte.